o mundo inteiro aliviado com a vitória de Lula. O mundo celebra a vitória de Lula. Essa é a manchete desta segunda-feira aqui no Boa Noite 247. Mas quem celebra para valer são os brasileiros que defendem a democracia e sabiam e seguem sabendo o risco que nós teríamos se o Bolsonaro ganhasse um segundo mandato. E esse risco ficou mais claro com as ações criminosas de banditismo feitas pela Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. E a inação da mesma Polícia Rodoviária Federal, chefiada pelo mesmo bandido, que está fechando os olhos para as arruaças feitas pelos bolsonaristas. Em breve vamos deixar de falar dele. Em breve. Vamos matar politicamente esse ser abjeto, um homem do esgoto, chamado Jair. Tá chegando sua hora, Jair. Se prepara. E tá chegando a hora de ter um governo de novo. Gratidão ao povo do Nordeste que deu a vitória mais importante ao Lula. Mas, sem resistência no Sudeste, o Lula teria perdido. Se o Bolsonaro tivesse aberto um pouco mais de vantagem em São Paulo e tivesse virado Minas, como o Zema havia prometido, tinha ganho na urna. E hoje a gente compreende que o Bolsonaro fez discurso golpista, usou a máquina, ameaçou, mandou fazer o diabo a 4 no Brasil, mas estava apostando em ganhar na urna. Porque se ele derrota o Lula na urna, acabou. Ele virava o rei e impunha um regime aqui de 20 anos autoritário, pelo menos, dele e depois dos filhos dele. Porque daí ele ia dizer, ganhei, não precisou dar golpe nenhum. Falava que eu era golpista, eu ganhei na urna. E felizmente, Minas Gerais, parabéns ao povo de Minas que resistiu. Minas manteve ali um quase empate com leve vantagem para o Lula de 50 mil votos. No primeiro turno tinha sido de 500 mil. Então o Bolsonaro encurtou em Minas. O tripé do Bolsonaro para o segundo turno era virar em Minas, aumentar em São Paulo e reduzir no Nordeste. Porque o Sul e o Centro-Oeste ele sabia que tinha. E o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Funcionou pela metade. O Lula se mostrou um paredão que conteve os 3 avanços de Bolsonaro. Bolsonaro avançou no Nordeste? Avançou dando golpe com a Polícia Rodoviária Federal. Por isso que ontem aqui na live eu dizia, alguns colegas diziam, não tem golpe nenhum. Isso aí é uma ação que não vai ter peso nenhum. Teve. Reduziu um pouco a vantagem de Lula. O pessoal do Nordeste projetava uma vantagem maior. O Lula ganhou por 12 milhões e meio no Nordeste. Menos do que havia ganho no primeiro turno, que ganhou por 12.900. O pessoal projetava de 13,5 a 14 de vantagem para o Lula. Ele teve 1 milhão de votos de vantagem a menos do que o projetado. Foram as barreiras da PRF, foi o derrame de dinheiro, foi o terror com a questão das igrejas evangélicas. Então, o Lula encurtou um pouco no Nordeste, mas teve uma vitória estrondosa. Parabéns à Bahia, parabéns ao Ceará, parabéns ao Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, que deu a maior vitória para o Lula no Nordeste. O povo de Alagoas, de Sergipe, da Paraíba, de Pernambuco, que elegeu a primeira governadora mulher. Parabéns ao Nordeste, mas parabéns a Minas, que resistiu. Parabéns a São Paulo, que especialmente na Grande São Paulo e na capital deram vitória para o Lula. Resistência na Grande São Paulo. A capital paulista voltou aí para o lado do PT. Na frente democrática, na verdade. Mesma coisa Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Então, é dia da gente, sim, comemorar, louvar esta vitória. Foi uma vitória heróica. 2 milhões de votos apenas. Foi heróica. Nós enfrentamos a maior máquina de mentiras da história. O uso da máquina pública com o derrame de dinheiro do orçamento secreto. O descalabro de uma Procuradoria-Geral da República que protege o presidente. O terror religioso nas igrejas. As ameaças físicas e os assassinatos efetivos que intimidaram os eleitores de Lula, que pela primeira vez tiveram medo de usar adesivos no peito ou no carro, porque gente foi morta. O Zezinho de Jandira foi morto na sexta-feira, o Marcelo de Foz do Iguaçu foi morto e tantos outros ameaçados, agredidos. O Lula e aqueles que o apoiam enfrentaram essa máquina horripilante e ganharam. Vitória heróica. É a primeira vez que um presidente, desde a Constituição de 88, não consegue se reeleger. Bolsonaro usou, abusou da máquina, bancou o valentão e perdeu. E tá quietinho, calado, com o rabo entre as pernas. Então, vitória heróica, vitória épica de Lula. E Lula não é aquele líder messiânico que sai na frente do povo. Ele voltou. Não. O Lula é o comandante? Sim, é o líder. Mas ele é resultado das lutas sociais do Brasil. O Lula, há 2 anos, pouco mais de 2 anos, o Lula estava preso. 2 anos depois, eu estava na Paulista ouvindo a voz rouca do Lula ecoar como presidente eleito. É uma emoção impressionante. Impressionante o que nós vivemos aqui.